Então, a minha ideia é contar para vocês uma piada que tem seguramente mais de 4.000 anos, encontrada em tá- tabuezinhas de argila, escritas na língua acadiana. E, mas na verdade, ao lado dessa piada é uma reflexão a respeito da ideia do contexto. Então, muitas vezes as pessoas vão estudar um texto antigo, vão estudar direito romano, por exemplo, ou a Bíblia, e elas não pesquisam o contexto, não entendem as circunstâncias daquilo que foi dito. Então, eu vou contar para vocês a piada e eventualmente vocês não vão entender nada. E aí, então, eu tento dar esse contexto para vocês e para que justamente haja essa reflexão, ou seja, da necessidade, da compreensão de que diferenças culturais também nos dias de hoje, né? Então, diferenças culturais fazem com que muitas vezes a gente não compreenda o que as pessoas estão falando. E isso pode acontecer, por exemplo, em filmes, né? Então, um dia desse eu vi um filme da Arábia Saudita e que um elemento essencial do filme eu continuo não entendendo. Muito bem. Então, a piada é a seguinte: um certo Ninurta, que a gente não sabe nem a profissão dele, nada disso, mas devia ser uma pessoa rica. O Ninurta ele levou uma mordida de cachorro. E ele então vai até uma cidade para que um sacerdote do deus Gula, esse sacerdote cure a mordida de cachorro. E aí então o sacerdote desse deus Gula vai lá e faz uma reza e cura a perna. Provavelmente ele também deve ter aplicado algum medicamento, porque na antiga Mesopotâmia, né, eles conjugavam essas duas coisas. Todo o ferimento que você levava, toda doença que você tinha, era fruto de algum pecado que você teria cometido. E então as doenças você precisava dos deuses para ficar curado, mas eventualmente ao lado disso atuava a medicina. Muito bem. Então o Ninurta ele ficou muito agradecido com esse sacerdote do deus Gula e o Ninurta ele era da cidade de Nippur. Nippur era uma das cidades mais importantes da época e em Nippur tinha um principal templo da Mesopotâmia na época, que era o templo do deus Enlil, e que, por conta disso, naquele momento era considerado o deus mais importante. Então, o Ninurta falou para o sacerdote: olha, eu sou muito grato e você precisa, enfim, receber um prêmio especial. Então, por que você não vai a Nippur para você ser abençoado no templo do deus Enlil e eu lá vou te presentear com roupas, etc. E aí o sacerdote fala: tá bom, mas como é que eu te encontro lá em Nippur? Ah, não, é muito simples. Você vai entrar em Nippur e você vai procurar a rua central. Na rua central vai haver uma vendedora de legumes, a Ninlugatsu, e você vai então chegar lá na vendedora de legumes e você vai perguntar onde é que é a minha casa e ela vai te explicar. Muito bem, ele foi, entrou em Nippur pelo portão principal, foi até a rua central e lá viu então uma vendedora de legumes e perguntou para ela, né? Você que é a Ninlugatsu? E ela respondeu para ele, é, falando assim de uma maneira muito estranha, que ele não entendeu nada, né? Então falando uma outra língua e ele não entendeu nada e ele perguntou para ela: por que você está me insultando?
E ela falou: eu não estou te insultando, meu senhor. Eu apenas disse que sim, sou eu mesma. Aí ele: tá, então por favor me diga, onde é que eu encontro esse meu amigo que está me esperando aqui? E aí disse o nome. E aí ela respondeu de novo de um jeito que ele não entendeu absolutamente nada. E aí ele perguntou de novo: por que você está me insultando? E ela falou: eu não estou insultando o senhor, meu senhor, de forma alguma. Eu apenas disse que nesse momento ele não está em casa. E aí ele falou: está bem, então onde é que eu encontro ele agora? E aí ela respondeu de novo, numa língua que ele absolutamente não entendeu nada. E ele falou: por que você está me insultando? E ela: não estou insultando o senhor, de jeito nenhum. Eu apenas estou dizendo que nesse momento ele está no templo. E aí a piada acaba como se fosse um coro, dizendo assim: expulsem esse sacerdote idiota pela porta central, e que os estudantes joguem sobre ele suas tábuas de leitura. Né? Então essa é a piada. E aí eu tenho quase certeza que vocês não entenderam a piada. E aí entra a questão do contexto. Então a questão do contexto histórico. Porque o que acontece? Quando ele fazia as perguntas, veja, ele era um sacerdote. Quando ele fazia as perguntas para ela respondia, veja, ele fazia as perguntas em acadiano, que era a língua principal da época. E quando ela respondia para ela respondia em sumério, que naquele momento era uma língua praticamente morta, mas que teoricamente todos os sacerdotes deviam conhecer, porque o sumério era ainda a língua dos sacerdócios, a língua das rezas, inclusive dos cantos curativos, etc. e tal. Provavelmente quando ele fez lá o feitiço para curar a perna do morador de Nippur, ele provavelmente usou palavras na língua suméria. Então era presumível que ele soubesse o sumério. Então ela respondia para ele em sumério, porque ainda era a língua nativa dela, embora fosse uma língua que já tivesse praticamente morta. Então, mas ele não entendia o sumério coloquial, o verdadeiro das ruas, né? Ele só sabia palavras decoradas para fazer as suas rezas. Então, na verdade, a piada é uma piada sobre humildade, certo? Uma piada de que o sacerdote, embora fosse sacerdote, não sabia falar sumério tão bem quanto a vendedora de legumes. E aí por isso que acaba a piada dizendo que os alunos deveriam jogar sobre ele as suas tábuas de leitura, né? Porque os alunos, de uma certa sofisticação, eles aprendiam o sumério nas escolas, digamos assim, da antiga Mesopotâmia. Ok? Então, um momentinho nerd aí para vocês. Obrigado quem aguentou até o final.